Gostaria de convidar a mesa que vai presidir o próximo painel. O doutor Assir de Geroni, não é isso? Não. Então, quem vai presidir a mesa é a doutora Edna Zilli, por favor, nossa coordenadora no Paraná. E seja bem-vinda. O nosso querido irmão, doutor Assir de Geroni, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa lá do Paraná, por favor. E o nosso querido irmão também gaúcho, os gaúchos aqui dominam a seleção, dominam tudo, né? Doutor Fabrício Rezende, que é o nosso coordenador do Rio Grande do Sul, por favor, tome assento à mesa. E eu de imediato passo a palavra para a doutora Edna. Boa tarde a todos. Como diz o irmão Tiago ali, graça e paz, que também sou batista. E feliz que tenho um amigo quase batista aqui, como ele disse, né, ao meu lado. E o irmão Assir aqui não é batista, mas é um prazer estar aqui com vocês, participar do Segundo Enajure, e para falar de um assunto que é o que a gente tem trabalhado dia a dia na OAB no Paraná. E, como a gente sabe, o nosso país é um país laico, cuja nossa Constituição consagra como direito fundamental a liberdade de religião, é um dos nossos direitos fundamentais. E, assim, o nosso Estado deve proporcionar aos nossos cidadãos a proteção e a garantia ao livre exercício de todas as religiões, coibindo a intolerância e o fanatismo. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Nós temos trabalhado no dia a dia com pessoas que têm tido seus direitos tolhidos, seus direitos de crença, através das nossas comissões de direito de liberdade religiosa. Nós temos atendido demandas das pessoas que têm sido desrespeitadas quanto ao seu direito de livre exercício da sua crença. No Brasil, nas comissões espalhadas pelos estados do Brasil, nós temos comissões de direito de liberdade religiosa nos estados do Paraná, São Paulo, que foi a primeira comissão. Temos no estado de Pernambuco, de Goiás, que é no Distrito Federal, no Pará, na Bahia e no Rio de Janeiro, com o nome de Combate à Intolerância Religiosa. Então, nós temos as pessoas, a OAB tem sido esse organismo que tem atendido as demandas das pessoas que têm problemas. E nós, no Paraná, temos tido a maioria das nossas demandas tem sido dos adventistas do sétimo dia, que temos tido esse tipo de trabalho. Mas isso é o doutor Assir quem vai contar os nossos casos práticos. Então, já passo para o doutor Assir, que é o presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa do Paraná. Não sei ligar isso aqui, agora está ligado. Bom, boa tarde. A paz do Senhor. Vamos recolher a oferta na sequência. Tem que contar umas historinhas para ninguém dormir depois do almoço, né, doutor Ziel? Então, vamos lá. Nós entendemos lá na OAB do Paraná que a OAB, no geral, dentro da sua atribuição institucional de defesa da Constituição da República, e, claro, aí incluem os princípios fundamentais, as liberdades públicas, a liberdade religiosa, também, então, tem se proposto a defesa e garantia desse direito,
num primeiro momento, alguém que não pertence aos quadros da OAB pode entender que isso seria interna corporis, ou seja, para os advogados, mas não tivemos nenhum caso de advogado que nos procurou, nos consultou, mas sim a sociedade. Lá no ano de 2008, quando o tema da liberdade religiosa, ou os temas de fundo religioso no país ainda estavam iniciando, tomando forma, nós idealizamos e articulamos alguns colegas para propor à diretoria da época, ao conselho da época, a criação dessa comissão, a exemplo do que já estava acontecendo em São Paulo. Vez ou outra, nós ouvíamos e víamos na imprensa nacional um ponto ou outro, como, por exemplo, o uso de símbolos religiosos em órgãos públicos e assim por diante. Foi quando nós idealizamos, então, propor a criação dessa comissão, já que a OAB tem as comissões permanentes e as temporárias, e uma delas, das permanentes, é a Comissão de Direitos Humanos, e não entravam, os colegas não entravam nessa seara da liberdade religiosa e de muitos outros desdobramentos dos direitos humanos. Nós, então, também pertencendo à Comissão de Direito do Terceiro Setor, que poderia abraçar, salvo entendimento contrário, essa tese ou a defesa desse tema, nós procuramos a diretoria da época, o conselho da época, alguns colegas, e foi aprovada, então, a criação e a instalação dessa comissão. Muito bem. Quando nós criamos, ou apresentamos a proposta de criar essa comissão, nós tomamos um cuidado de não criar uma comissão de defesa da fé cristã. Embora alguns dos proponentes, assim como é o meu caso, o caso da doutora Edna, que aqui está presidindo a mesa, e outros, somos evangélicos. Éramos e somos evangélicos. Mas a gente presumiu que não ia passar. E nós, então, apresentamos a proposta com o seguinte fundamento: a defesa do direito à liberdade religiosa, e não a uma religião. Então, a comissão deveria ser, caso aprovada, não poderia ter fundo ecumênico, teológico, nada. Mas sim um fundo numa área importante do direito, o direito à liberdade religiosa. Pronto, a ideia recebeu guarida e foi criada a comissão com essa fundamentação fática, né? Muito bem. Hoje, a comissão tem 20 membros. A composição é eclética. Anotei aqui: evangélicos, católicos, espíritas, muçulmana, sem religião, temos uma muçulmana lá, sem religião, mórmon, e também um colega recém-admitido na comissão que pertence à Igreja do Chá, que já foi comentado aqui hoje pela manhã. Nós, desde a criação, então, da comissão, desde 2008, nós já realizamos vários eventos. Eu me lembro bem, foi marcante que lá em meados do ano, a última eleição presidencial foi em 2010, se não me engano, né? Lá em junho, idealizamos um debate a respeito do aborto. E convidamos juristas católicos, antropólogos e assim por diante para participar. E agendamos esse evento para ser realizado lá na OAB, foi realizado lá na OAB, dentro da OAB, para o mês de outubro. Numa data, no meio do mês, não me lembro bem que data era. Eis que, qual foi nossa surpresa, que justamente esse foi um dos temas muito importantes que levou à eleição, à presidência da República para o segundo turno. Não sei se vocês lembram, essa questão do direito à vida, enfim. E o nosso evento já estava formatado, já estava planejado e foi realizado justamente uns dias antes do segundo turno.
Nós também temos todo mês de agosto, nós temos um culto, isso já é um calendário oficial da OAB do Paraná, o culto de ação de graças pelo Dia do Advogado, e quando a OAB fez aniversário, também ação de graças pela OAB. Inclusive, nesse mês de outubro, será agora, no dia 11, o Dia dos Advogados, né? À noite, lá na primeira igreja batista de Curitiba. Nós tivemos um debate a respeito do infanticídio indígena. Afinal de contas, a questão que foi colocada à mesa foi... É um direito à liberdade religiosa dos índios entenderem que, para aqueles que já sabem tudo bem, a gente vai repetir para quem não sabe, os índios, quando nasce uma criança defeituosa, eles creem que aquela criança deve ser sepultada viva, ou conforme um missionário indígena me disse, eles levam para dentro da selva a criança, deixam abandonada lá, e voltam embora para a criança morrer aos poucos ou atacada por animais. Ou então, quando nasce gêmeos, um dos dois é sepultado vivo. Em algumas aldeias ainda há esse costume. E a crença é uma crença, ou, portanto, tem um fundo religioso. Ou é cultural, ou é um respeito à cultura indígena. E esse assunto foi colocado. Teve proposições contra e a favor nesse debate sobre o infanticídio indígena. Por graça também, por apoio da Ana Júri, tivemos a exposição do Dr. Jonatas Machado, da Universidade de Coimbra, sobre o ensino criacionista nas escolas. Nós falamos sobre isso, nós apresentamos esse encontro dentro da Pontifícia Universidade Católica lá do Paraná. Membros da nossa comissão, representando a comissão, também participaram da abertura da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Negócios em São Paulo, que foi um movimento, inclusive, recente, nesse ano de 2014. Participamos recentemente, representando a OAB, num seminário promovido pela Câmara de Vereadores de Curitiba, sobre intolerância religiosa. Pela primeira vez, dizem, não fui eu que falei isso, mas vários representantes de religiões lá da cidade disseram que pela primeira vez assentaram-se à mesa, dentro da Câmara dos Vereadores, um público significativo se fez presente. Ali estava o sheik árabe, estava o rabino, estavam 2 pastores, estava o representante da Federação da Umbanda, enfim, estava ali uma representação bem eclética de religiões, e a vereadora evangélica, uma missionária da Assembleia de Deus, que se sentiu discriminada no exercício da sua fé, que promoveu esse encontro. Também nós tivemos um encontro bem importante, que a participação ativa do pastor Pascoal Piragini, vocês já ouviram falar, que é o pastor daqui da doutora Edna, a respeito das ciências religiosas. Trouxe esse conhecimento para nos dar assim, subsídio para agir melhor e com mais contundência nas nossas proposições. E toda segunda, quinta-feira de cada mês nós fazemos um encontro, e vez ou outra nós fazemos um pequeno encontro dentro do encontro. Nós convidamos um especialista para abordar algum tema da nossa área, assim por uns 20, 25 minutos, meia hora aproximadamente. Por exemplo, nós já tivemos como temas abordados dentro das nossas reuniões mensais, liberdade de imprensa e de religião. Nós já tivemos essa exposição por 2 vezes. Inclusive, ultimamente, esteve falando lá a respeito disso o Dr. Guilherme, que é um dos sócios da retransmissora da Rede Globo, lá no estado do Paraná. Nós também tivemos uma exposição a respeito dos anencéfalos, o aparente conflito sobre princípios constitucionais, aí inserindo sempre esse princípio que nós estamos aqui aprendendo e debatendo. Questões legais sobre os efeitos civis do casamento religioso também foram apresentados. Liberdade religiosa e contrato de trabalho, que é um tema que está surgindo aí nos tribunais e a imprensa está noticiando. Afinal de contas, o empregador pode obrigar que os seus empregados participem de um culto, de um devocional pela manhã. Pode, não pode? Esse tema nós também já começamos a debater. Imunidades fiscais religiosas, símbolos religiosos em repartições públicas e uma análise sobre a ótica do pluralismo social, a questão da liberdade
cultural de humorista escarnecerem da fé. Então, o exemplo mais clássico aí é daquele portal Porta dos Fundos, que está escarnecendo principalmente da nossa fé, a fé cristã. E esse assunto também já foi levado, já começamos a caminhar dentro dele. E também a questão do vínculo de emprego com os líderes, dos líderes religiosos. E aí vai. Então já começamos a caminhar dentro desses assuntos para construir assim um conhecimento, uma posição sobre isso. Além disso, a nossa comissão também tem sido receptiva de questões ou consultas feitas por membros da sociedade. Como a doutora Edna Zilli já adiantou, o maior número de consultas que chegam à nossa comissão, às vezes nem chega na comissão, mas alguns nem sabem que ela existe, mas chega para o presidente da OAB, ele nos encaminha, é a questão da guarda dos sábados, em que alunos das escolas e de universidades estão encontrando problema com as faltas injustificadas nas sextas-feiras à noite e nos sábados, e essas instituições têm se recusado a preparar uma questão alternativa para que eles desenvolvam os mesmos trabalhos, as mesmas pesquisas, participem de aulas de outra forma. Então, esses assuntos têm chegado com com um número bem significativo na nossa comissão. Também nós temos, vez ou outra, uma reclamação de muçulmanos. Vocês sabem que Foz do Iguaçu tem uma das maiores comunidades muçulmanas do Brasil, se não a segunda, se não me engano, a segunda maior em quantidade. E, vez ou outra, recebemos reclamações de muçulmanos que se sentem atacados na sua fé por vídeos colocados na internet de líderes religiosos que falam que são coisas de demônios, que os muçulmanos são terroristas ou coisa parecida. Isso também nós temos recebido. A nossa dinâmica tem sido a seguinte, quando nós recebemos uma consulta da sociedade. Nós escolhemos dentre a composição da comissão um colega relator e um outro como revisor, e o parecer final vem para ser aprovado, então mitigado no colegiado da comissão, para que depois, então, seja respondido ao consulente. Mas um dos casos mais emblemáticos que nós tivemos, e teve uma repercussão até na mídia nacional, foi o caso de uma psicóloga que fez uma consulta, recebeu uma notificação do seu conselho profissional, o CRP do Paraná, Conselho Regional de Psicologia do Paraná, determinando uma notificação, determinando que dentro de 15 dias ela retirasse das suas redes sociais, que ela tinha acesso, toda menção à sua fé. Essa psicóloga evangélica, e dentro de 15 dias, sob pena de abertura ou de uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar. E ela, então, consultou a OAB por escrito, o caso chegou à comissão, e nós, imediatamente coube a mim, eu escolher um relator para responder, então, a essa psicóloga, e, de uma maneira, eu acho que naquele momento Deus nos deu sabedoria, né, doutora Edna? E então, eu não quis escolher nenhum dos relatores, que fosse um relator, um evangélico, sob pena de haver algum questionamento, de que havia uma proteção, né, uma suspeição do relator, do revisor, enfim. Então, deixei os evangélicos de lado e escolhi a única muçulmana que nós temos desses 20 membros, a doutora Franciele Mores, uma pessoa assim, extremamente capacitada, conhecedora, doutoranda, professora de direito, muçulmana convertida. Ela era católica, se converteu ao Islã, frequenta a mesquita toda semana, e para que ela fosse então a relatora. E como revisores, escolhi 2 revisores, um católico bem ortodoxo, conservador, de uma seita católica, Opus Dei, né? E um outro espiritualista para serem os revisores
do parecer, que eu não sabia o que ia sair disso, porque até eu mesmo naquele momento não tive tempo de analisar profundamente a notificação que nos foi apresentada. Ela trouxe a cópia da notificação do Conselho Regional de Psicologia. Eu mesmo não vi, não me aprofundei, enfim, já desdobramos o trabalho dessa forma. Bom, qual foi nossa surpresa? Que a doutora Franciele Moreza, essa muçulmana, lavrou um parecer que imediatamente foi submetido aos 2 revisores, os quais me responderam: doutor, está irretocável o parecer da doutora Franciele. Falei, muito bem, então agora vamos na nossa reunião mensal, no nosso colegiado, submeter esse parecer para que os colegas apresentem algum contraponto, enfim, e foi apresentado, e o parecer também foi aprovado pelo colegiado de maneira irretocável. E o entendimento qual foi, em resumo, que sim, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná havia cometido um abuso e uma inconstitucionalidade flagrante ali, aberta ali, clara, ao determinar que a psicóloga retirasse das redes sociais toda menção à sua fé, porque ali ela não estava tratando de um paciente. E aí o entendimento foi desdobrado. Inclusive, doutor Uziel, eu posso, se os colegas não têm, posso disponibilizar a organização do evento, pode reenviar para os colegas, né? Então, esse parecer, vocês vão ver, foi lavrado assim de uma qualidade assim impecável, e foi então devolvido para a psicóloga que, por coincidência, estava indo para o Congresso Nacional para apresentar a sua defesa lá sobre o que estava acontecendo, já levou em mãos o parecer e já apresentou lá o parecer. Então, nós vamos entregar aqui, eu vou mandar uma cópia para a organização do evento, para os colegas terem acesso a esse parecer. Bom, também nós estamos tentando, dentro do possível, sempre que nós encontramos em algum lugar algum colega de uma outra seccional da OAB, nós tentamos conscientizar para que proponham a abertura de uma comissão semelhante, co-irmã, nos seus estados ou então nas suas regiões. Enfim, com isso nós estamos crendo que a OAB estamos vendo na prática, né, de maneira empírica, que a OAB realmente é indispensável para a defesa e a garantia desse direito, que nós estamos vendo aqui, que é muito caro, é muito singelo, é singular, é um direito que, embora esteja na Constituição, mas até algum tempo atrás não era muito valorado, nem na academia, nem nos livros, e a OAB tem sido um instrumento para garantir, para defender e garantir. Muito embora a nossa comissão não advoga para ninguém. Alguns consulentes até querem que, mas a gente não tem se disposto a advogar para alguém, muito embora nós tenhamos visitado alguns estabelecimentos de ensino, a fim de colegas nossos vão em nome da comissão em alguns estabelecimentos de ensino e expor, além de levar por escrito o parecer, por exemplo, quanto à guarda do sábado, mencionar que a nossa posição, enfim, e tentar ali convencer a instituição de dar uma opção alternativa, uma outra alternativa para que esses alunos possam cumprir com o conteúdo programático desses cursos. Então, nós cremos que, embora ainda uma comissão muito nova, recente, todos os colegas, é óbvio, que compõem a comissão são todos voluntários, mas nós temos tentado fazer com que esse direito seja defendido na sociedade paranaense e hajam também garantias de que a sociedade que nos procura venham usufruir dele plenamente, como, aliás, não poderia ser diferente. Obrigado. Não sei se eu passei do horário. Não. Obrigada, doutora Cir. Doutor Fabrício. Alô. Boa tarde a todos, meus irmãos. Saúdo primeiramente a presença de todos. Saúdo
ao nosso diretor, o Ziel, a organização desse evento, que o terceiro, quarto, quinto na júri aconteça cada vez mais forte, amém? E tínhamos conversado lá fora, eu, doutora Edna, doutora Cir, e depois dessa vastidão de exemplos da OAB Paraná, que na verdade deve ser tomada como exemplo para as demais seccionais da OAB, assim como a OAB São Paulo, que também é extremamente atuante, né, nessa questão ligada à liberdade religiosa, enfim. Eu acho até que o senhor falou pouco, porque eu, infelizmente, sou portador de más notícias no meu estado. A OAB Rio Grande do Sul não possui uma comissão nem ao menos temporária sobre direito à liberdade religiosa. Possui uma comissão de direitos humanos, mas que se preocupa em discutir questões ligadas ao sistema carcerário, ao sistema prisional, enfim. E hoje, sem nenhum tipo de abertura com relação a questão da liberdade religiosa, infelizmente. Então, não tenho, uma pena, casos concretos, como muito bem trouxe o doutor Assir aí na OAB Paraná, mas tomo como uma oportunidade não termos isso ainda lá no Rio Grande do Sul. É mais um incentivo para que nós, colegas, e principalmente os colegas do Rio Grande do Sul, que a gente se una, se junte e tente, o mais breve possível, implantar essa comissão no Estado. O que tenho a dizer é que os casos, os exemplos que o doutor Assir trouxe no Paraná, somados aos exemplos da doutora Damares em São Paulo, são exemplos que todas as seccionais da OAB, e assim como São Paulo, acredito que no Paraná também, as subseções nas cidades do interior também devam seguir. Né? Eu acho que sim, reunir, fazer palestras, congressos, enfim, com diferentes religiões, não é? E começar cada vez mais a tocar nesse assunto. Infelizmente, na OAB, nós temos uma resistência hoje da gestão atual, até de se começar a discutir esse tipo de assunto. Eu espero que em breve, com o apoio dos colegas e da Anajure, a gente consiga pelo menos ter um canal de acesso, de contato, para começar esse tipo de trabalho. Então, não quero me alongar mais do que isso e dizer que me sinto muito honrado de estar fazendo parte dessa mesa com dois colegas já há bastante tempo militando nessa área, né, doutora? E torcer aí para que em breve a gente tenha melhores notícias e que eu possa estourar meu tempo numa próxima oportunidade para falar sobre exemplos, até copiando a OAB Paraná lá no Rio Grande do Sul. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Nós queremos ser copiados em todos os estados e, se possível, nos municípios. Esse será um plágio. Esse é um plágio desejado por nós, viu? Então nós podemos ter perguntas? Podemos? Então, se tem perguntas, por favor. Perguntas fáceis.
Só antes das perguntas, que a gente tem tempo nesse painel, duas colocações muito importantes, né? A primeira relativa à formação das comissões. Nós, no âmbito da ANAJURE, já sensíveis à importância que a OAB tem, né, no plano nacional, no plano federal, para formarmos comissões como essa, né? E existe, por exemplo, a de liberdade de expressão, mas não há no âmbito federal uma comissão nacional de liberdade religiosa. Então nós nomeamos no plano interno da ANAJURE uma comissão, né, que é até então capitaneada pela doutora Cristiane Pinheiro, do Piauí, para justamente fomentar isso, né, e outros membros. Então, aqueles que são membros da ANAJURE, que querem cooperar nessa área, é um trabalho de formiguinha, não é isso, doutor Assi? Nós temos como modelo, e aliás, tudo pronto, o doutor Assi já nos enviou, como foi feito o pedido para a seccional, enfim, todo o material já está pronto para ser aplicado e replicado em vários estados. Então, os irmãos que atuam realmente na militância e junto à sua OAB, que possam nos procurar, e a gente está aí disposto a ajudar. No congresso que fizemos no STJ em março, como nós começamos a perceber que precisávamos de muitos recursos para, inclusive, visitar o país, viajar ao país com essa ideia, nós então começamos um diálogo com a igreja do Fábio, né, que é Mormon, com os adventistas, com outras religiões, exatamente para enfrentarmos a situação e tentar criar em cada estado uma comissão de liberdade religiosa. Então, os que são da ANAJURE, que querem entrar nessa comissão, nós estamos aí tentando fazer isso. E uma outra coisa importante sobre esse caso específico que aconteceu no Paraná com uma psicóloga, o doutor Assi, né, que é nosso coordenador lá no Paraná, ele se reuniu recentemente com o presidente do Conselho de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que é a entidade mais importante no país que agrega psicólogos e psiquiatras cristãos. Tem mais de 30 anos de atuação. E nós sabemos que, de algum modo, o Conselho Federal de Psicologia, a atual gestão dele, tem um viés um pouco, nós poderíamos considerar, anticristão. Então, mas evidentemente que isso é uma gestão, né? A resolução 0199, que levou a esse caso com essa psicóloga, anteriormente com outra do Rio de Janeiro, na época em que ela foi lançada, o próprio corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, ele consultou o CFP, o Conselho Federal, para que ele pudesse dizer exatamente se aquela resolução impede ao profissional cristão atender as pessoas que têm um comportamento homossexual. E o próprio Conselho Federal disse que não era o caso, né? E nós estudamos esse caso especificamente porque atuamos no caso da psicóloga do Rio de Janeiro. Então, a gente entendeu como ANAJURE que precisávamos nos juntar com o Conselho com o corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos para juntos irmos ao CFP e de algum modo sedimentar essa questão. Nós temos, 6.000 psicólogos no Brasil e tivemos 2 casos só. Então, é o momento da gente orientar os nossos psicólogos e psiquiatras no sentido do que pode e o que não se deve fazer. Porque também os irmãos sabem que nessa área da homossexualidade ou do homossexualismo, enfim, a gente precisa atuar de uma forma inteligente para não caracterizar o chamado hate speak, né, o discurso de ódio. Então a gente tem que ter muita sensibilidade e cuidado nesse estágio atual da sociedade, onde vocês veem na cultura e uma própria promoção do poder público às condutas homossexuais. Então, o que é que a ANAJURE tem buscado fazer? Nós vamos nos juntar com o corpo de psicólogos e psiquiatras, vamos criar uma comissão para isso. Eu até acho que o mais legítimo seria o doutor Assi até capitanear isso, não sei se tem tempo, a doutora Edna. Enfim, nós vamos, inclusive nesse ANAJURE, determinar essa comissão, formularmos o nosso parecer, levar ao corpo e, a partir disso, irmos ao CFP, que parece quer nos ouvir em relação a isso. Porque aí os nossos psicólogos, os nossos psiquiatras em todo o Brasil vão saber exatamente
o que diz e o que não diz a resolução, né? Nós não somos daqueles que somos contra a regulamentação de nada. O que nós não queremos é abusos por conta do Estado, nem também sermos motivos, né, de discriminação para homossexuais ou quem quer que seja, né? Não faz parte do espírito cristão isso. Então, só para os irmãos, especialmente os que fazem parte da Anajure, entenderem, orarem e apoiarem essas duas comissões, a da formação da Comissão de Liberdade Religiosa na OAB e essa comissão, no caso, dos psicólogos cristãos. Falei muito, mas eu acho que isso era importante. Pela ordem, presidente, você comanda isso aí. Aproveitando essa oportunidade que você está falando do Conselho Federal de Psicologia, no Rio de Janeiro, particularmente, houve um aparelhamento, e há um aparelhamento político muito grande do Conselho. E eu participei nos bastidores das duas últimas eleições no Rio de Janeiro, que a gente observou que uma determinada corrente ideológica se aparelhou, junto ligado com uma questão política, e eles têm feito um patrulhamento. Existem alguns excessos, como o doutor Zé colocou, e é muito importante que, assim como que os psicólogos das igrejas de vocês, das nossas igrejas, eles possam se envolver na eleição do Conselho Regional, participar, montar uma chapa. Por quê? Porque nós estamos carentes de pessoas que têm uma outra visão de sociedade. E essas pessoas, dirigindo um conselho, na visão ideológica que eles têm trazido uma série de patrulhamento ao exercício da profissão de psicólogo, ferindo, em alguns momentos, trazendo algum peso e ferindo a liberdade do exercício daquela profissão, até mesmo no desempenhar de artigos científicos. Então, é muito importante que o Conselho, as pessoas possam se envolver. Em relação ao AB, o trabalho importante que tem sido colocado na comissão de discriminação, a mesma coisa. Porque eu posso pegar o Rio de Janeiro. Existe uma visão ideológica muito forte em alguns setores da OAB do Rio de Janeiro, e na colocação dos membros das comissões existe um viés político. Então, se nós, que participamos, operadores do direito, não puderem ocupar dentro da própria OAB determinadas funções para que ali possam exarar os seus pareceres e trazer à discussão temas relevantes, mostrando um viés de isenção, isso é muito importante, porque vai se criando as comissões, mas a ocupação dessas comissões por determinadas pessoas que têm um outro viés de pensamento pode trazer, por um período de tempo, prejuízo para a sociedade. Doutor Assir, uma consulta, já que se entrou no tema do movimento LGBT, querendo ou não, né? Pelo viés, né, dos psicólogos, mas qual tem sido a experiência da OAB na sua região com relação às igrejas, se tem havido alguma demanda nesse sentido, com relação às igrejas e o movimento LGBT, essa intervenção ou interferência, digamos assim, desses militantes, não é? Tem havido já de algum tempo uma grande preocupação por parte de pastores, que era um assunto que eu ia até abordar com o Dr. Jean, com relação ao estatuto, não é? O que se colocar ali, sempre há indagação, quanto a situações dessa natureza. Então, eu gostaria de sua posição a respeito disso. Som. Vamos criar a comissão de suporte técnico lá na OAB. Bom, quanto às igrejas, sim, agora eu não falo em nome da OAB, a OAB não tem, a nossa comissão não tem sido demandada em particular por alguma igreja a respeito disso. No escritório, sim. Então, na hora de reforma de estatuto, na hora de criação do estatuto, essa situação é quase unânime. Os pastores se preocupam mesmo para prevenir problemas futuros.
A gente, dependendo da situação, eu, por exemplo, tenho proposto, alguns apresentam, doutor, a gente quer prevenir a questão de alguma obrigatoriedade futura que pode surgir por aí, de realizarmos um casamento, entre aspas, casamento, para esse grupo. Bem, aí a gente pensa o que fazer, tecnicamente. Né? Por exemplo, eu tenho sugerido colocar um elenco exaustivo de cerimônias que os líderes daquela determinada igreja podem fazer, ou seja, só pode fazer aqueles. Não é exemplificativo, é exaustivo. E ali se excluiria este. E aí, essa possibilidade. Então, casamento entre homem e mulher, fúnebre, noivado, formatura, etc. Então, para tentar amenizar um pouquinho e ir assim, e dar uma certa guarida ao pleito da igreja, daquele pastor. Quanto à questão coletiva, sim, o pessoal da Marcha para Jesus nos procurou em 2013, né, porque havia um burburinho lá na cidade de que eles iriam fazer uma passeata conjunta, simultânea com a marcha. E ali iriam começar, eram boatos, eu não sei se fundados ou não, iriam começar de uma certa forma, provocar os irmãos que estariam na marcha, marchando na marcha, para gerar um confronto, um conflito, e a imprensa estaria ali e iria documentar. Aí nós, então, nos reunimos com os organizadores da marcha, a doutora Edna, inclusive, foi representando lá a comissão, mas, graças a Deus, não aconteceu nada, ela ficou livre de apanhar lá durante a marcha. Mas isso aconteceu, mas não aconteceu. Não aconteceu. Agora, uma pessoa que estavam, mas se acalmaram, né? Fizeram isso, eu não estava, não pude estar. Segundo a doutora Edna está dizendo aqui, eles só fizeram um protesto silencioso, erguendo cartaz. Então, eles não fizeram essa provocação com os nossos irmãos para gerar um fato ali. Muito bem. Agora, uma pessoa que é evangélica, uma missionária da Assembleia de Deus, que é vereadora na cidade, me chamou, não fui seu eleitor, não fui nada, nem a conhecia, para dar um suporte jurídico para ela, porque ela estava se sentindo, ela estava recebendo, inclusive, ameaças, porque ela iria apresentar, propor na Câmara que fosse feito um voto, um título de cidadão honorário de Curitiba para o pastor Silas Malafaia. Então, aí o movimento LGBT já se manifestou, já supostamente teria ameaçado, teria ligado, enfim, então ela se sentiu, e ela recuou um pouco, ela retirou a proposição para dar mais um tempo. E aí, então, a coisa acalmou. E eu fiquei só na expectativa, mas aí eu, enquanto profissional, não enquanto OAB. Então, por enquanto, está assim. Agora, a OAB do Paraná tem lá, se eu não estou enganado, cerca de 70 comissões. Mais ou menos umas 3 têm como objeto a defesa desse grupo e dos seus supostos direitos. E então nós estamos perdendo aí 3 ou 4-1. Né? E já recebemos, inclusive, ofício interno de outras comissões da área, né, de diversidade sexual, por exemplo, nos apresentando alguma situação. Mas, como é OAB provocando OAB, a OAB tem que responder OAB, a gente tem sido assim, um pouco político nessas respostas, para não gerar ali nenhum problema, já que a nossa comissão ela não é permanente, ela é provisória. Então, a cada gestão tem que ser recriada. Tem que ser recriada. Mas nós não temos muito embate, não temos tido muito embate dentro da própria OAB, dentro desse assunto. E nas organizações religiosas, nas igrejas, nos irmãos, tem sido mais ou menos isso que eu estou te apresentando aqui. Ok? Tudo bem? Não sei se respondi, deixei alguma coisa... Não? Mais uma pergunta ou mais um minuto? Mais uma pergunta. É a presidente.
Som. Sí. Más que una pregunta, es una felicitación por ese importante trabajo que está haciendo esta comisión. ¿Sí se entiende algo de español? ¿Sí? Bueno. Se tem alguma dúvida, eu posso traduzir depois. Sí. Bueno, esto que ustedes están haciendo en Brasil es muy importante y ejemplificador para nosotros, los abogados o juristas cristianos de Ecuador. Nos gustaría que pudiéramos recibir información de ustedes para replicar estas experiencias que han tenido en su país en el nuestro. Sí. Bueno, eso y quisiéramos conocer no solo de esta comisión, sino de otras comisiones que ha formado ANAJURE y también de la forma como se han relacionado con el Estado o los organismos estatales de Brasil. Ok. Só para apresentar o Dr. Robert Dias, ele é vice-presidente do Conselho Deliberativo da Federação Interamericana de Juristas Cristãos. Doutor, nós podemos deixar o nosso contato e podemos mandar toda a documentação que o senhor, as orientações que nós fizemos, as nossas atividades, podemos fazer isso. E o senhor nos deixa o seu contato. Sim, como nós procedemos. Quer que ela responda, irmã, ou eu? Ela é a presidente. Sim, contato com autoridades, não é? Isso, sobre a comissão. Bom, isso. Nós preparamos ofícios, cartas direcionadas a algumas autoridades. E quando tem um evento importante como esse, por exemplo, esse do infanticídio indígena, nós convidamos, mandamos um convite especial para o governador, para o prefeito, para o presidente do Tribunal de Justiça e assim por diante. Para os vereadores da cidade, nós encaminhamos um ofício. Mas antes disso mesmo, nós já tínhamos encaminhado alguns ofícios às faculdades de direito e algumas autoridades informando a existência dessa comissão. Tem sido esse, mas até agora, dado talvez pelo curto espaço de tempo de vida da comissão, não recebemos por parte das autoridades nenhuma demanda, nenhuma consulta, nada a esse respeito. Porém, nós já estamos avisando a eles que nós existimos, estamos ali para isso. E quanto também dentro da seccional da Ordem, lá no Paraná, todo assunto sobre liberdade religiosa, mesmo que caia na mão de algum diretor ou do presidente, vai para a nossa comissão. Então, internamente, é direcionado pela pertinência temática da nossa comissão. E esse relacionamento que o senhor pergunta, nós estamos construindo aos poucos. Temos tempo para mais uma pergunta? Temos tempo para mais uma pergunta e acabou. Então, muito obrigada pela presença de todos. E o nosso tempo já está encerrado. Queremos agradecer a doutora Edna Zilli, doutor Fabrício, doutor Assir, né, que vieram lá do sul, do sudeste, para nos brindar aqui com essa participação. Sul. Direção do Sul.